Quantos bitcoins você precisa ter para se aposentar? Essa é uma pergunta que eu já recebi mais vezes do que eu posso contar nos dedos da mão. Então eu decidi gravar esse vídeo para te trazer a resposta mais completa possível, com cenários para cada tipo de pessoa. E já te adianto que quantos bitcoins você realmente precisa ter para se aposentar com tranquilidade e melhor, sem depender do INSS, é bem menos do que você imagina. Então, nesse vídeo eu vou te explicar por que o Bitcoin é o melhor e mais fácil plano de aposentadoria que você pode ter, o que dizem estudos acadêmicos e de mercado sobre o potencial do Bitcoin e a aposentadoria, e eu vou te mostrar uma planilha prática que você vai poder baixar com simulações para cada tipo de pessoa, prazo e valor mensal de renda. Então, vem comigo para a gente se aprofundar nesse tema, descobrir quantas moedinhas a gente precisa acumular hoje para ter um futuro tranquilão. Como sempre, antes de começar, preciso te agradecer por acompanhar o canal da Underblock. A gente começou do absoluto zero no ano passado, já somos mais de 30 mil inscritos. Isso só é possível porque vocês estão sempre aqui curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, comentando e dando aquela força para a gente fazer conteúdos sempre melhores. Então eu te agradeço em nome de todo o time da Underblock e te prometo que esse vai ser o último vídeo que você vai ter que ver sobre aposentadoria, porque nele você vai encontrar tudo o que você precisa para montar o seu plano de longo prazo com o Bitcoin. Bora lá! Vamos começar do começo. Quando a gente fala sobre aposentadoria com Bitcoin, por que eu quero dizer isso? Eu vou trazer, antes de tudo, esse gráfico da ARK Invest, que é hoje uma das principais empresas ligadas ao ambiente de cripto. A Cathie Wood, que é a grande representante, a grande cara da empresa como um todo e, enfim, do tema aqui no mercado de cripto, ela sempre fala sobre o potencial de longo prazo do Bitcoin. Ela foi uma pessoa que comprou massivamente Bitcoin lá no passado, e a ARK Invest ela faz um relatório anual chamado de Big Ideas, ou Grandes Ideias, para o mercado de tecnologia, para o mercado de cripto, e ela sempre atualiza um price target, um alvo de preço para o Bitcoin em 2030. Então começou lá atrás, faltam 5 anos, e a gente pode olhar quanto que o Bitcoin pode crescer nesses próximos 5 anos. Eu não estou considerando aposentadoria em 5 anos para o nosso plano aqui. Se acontecer, ótimo, beleza, mas a gente sabe que normalmente a gente planeja aposentadoria até para prazos maiores, porque você tem mais tranquilidade para poder guardar sua grana e se planejar. Mas eu quero te mostrar isso porque ela traz justamente esse gráfico aqui, vou até dar um zoom para a gente ver, que é a comparação de preço do Bitcoin em 3 cenários. E essa versão aqui, ela nem é a mais atualizada, tá? Porque a gente já teve uma versão mais recente publicada pela ARK Invest, mas eu estou pegando aqui do site deles para a gente poder ter a fonte oficial, e tem uma projeção até mais otimista, revisada, mas isso aqui já te mostra claramente o potencial de retorno do ativo e o que eles querem dizer com isso. Então, a Cathie Wood, via ARK Invest, ela projeta que o Bitcoin pode chegar até $1,5 milhão ou mais, nas projeções atualizadas, num cenário otimista, que é o Bull Case. E ela tem 2 outros cenários, que é o Base e o Bear Case, ou seja, o cenário base e o cenário pessimista. Isso aqui tudo valores em dólares, tá bom? E considerando o crescimento baseado em algumas frentes de expansão do Bitcoin. Então aqui são 6 frentes de expansão que vão desde o investimento institucional, que a gente está vendo justamente acontecer, o Bitcoin se tornando um ouro digital e alcançando uma fatia que seja do market cap, do valor de mercado do ouro. A gente tendo, por exemplo, em mercados emergentes, como mesmo Brasil, Argentina, você ter o Bitcoin como uma forma de safe haven, um porto seguro, uma forma de você se proteger da desvalorização da moeda local. Tesourarias de nações e estados, tesourarias corporativas também está acontecendo, e o próprio uso dos serviços financeiros on-chain, na blockchain do Bitcoin. Então, a depender do grau de penetração de cada um desses casos, você vê que nenhum deles aqui é 100%, muito longe disso, você tem um grau de apreciação do preço que leva o Bitcoin para esses cenários. E por que eu estou te mostrando isso? Porque o ponto principal que é considerado pela Cathie Wood e pelo time da ARK Invest aqui é esse CAGR, que é a taxa anual de crescimento do ativo. Tá, então aqui ela está considerando, ele que dá o resultado final dessas contas. Aqui ela está considerando no cenário pessimista um crescimento de 21% ao ano, no cenário base 40% ao ano para o Bitcoin e no cenário mais otimista 58% ao ano para o Bitcoin. Eu fiz uma pesquisa rápida para identificar qual foi o crescimento médio do Bitcoin nos últimos 5 anos, tá? E a gente tem que esse crescimento está muito próximo desse 58% na verdade, ou seja, o Bitcoin ele tem crescido, embora ele tenha altos e baixos, se você pegar a média de retorno dele ao longo dos anos, é em torno de 55%. Então, a gente pode ser bem pé no chão aqui ao considerar 20% de retorno anual para o Bitcoin no longo prazo. Então, esse é um primeiro ponto que eu preciso que você tenha em mente, porque ele é uma das chaves para a gente poder montar esse plano todo. E uma das premissas para a gente ter o Bitcoin se valorizando tanto ainda para o longo prazo é justamente essa frase
que o Larry Fink, o CEO da BlackRock, que hoje é a maior gestora do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, disse que se todo milionário nos Estados Unidos pedisse para o seu financial advisor, seu assessor financeiro, para ter um Bitcoin, não teria Bitcoin para todo mundo. Eu fiz essa conta, inclusive, nesse post meu, que mostra que a gente tem 57 milhões de milionários no mundo, né, nos Estados Unidos, é a maior parte disso, e não é possível que todas as pessoas tenham um Bitcoin. Então, essa escassez, ela faz com que a demanda pelo ativo ela seja forte ao longo do tempo, com uma oferta programada e escassa, e isso tenha um choque, naturalmente levando os preços mais lá para cima, como a gente vê já acontecendo no mercado. Então essa é a premissa base desse estudo, de que o Bitcoin ele é digitalmente escasso, isso é imutável, e ele vem ganhando valor e percepção de valor principalmente ao longo do tempo pelos investidores. E isso faz com que, se a gente pensa principalmente a longo prazo, o potencial de retorno seja ainda maior, e principalmente a probabilidade de você estar no lucro. Então, considerando o Bitcoin como essa reserva de valor, a gente faz esse estudo para entender quantos Bitcoins a gente precisaria ter para se aposentar. Existe até um estudo muito bacana que foi publicado aqui no Instagram, que mostra para diferentes países e situações de renda quantos Bitcoins você precisaria ter para se aposentar em 2035, mas, embora seja muito legal, ele é um pouco limitado, porque ele considera apenas uma pessoa com 25 anos se aposentando em 2035. E o que eu quero te mostrar aqui é justamente essa planilha que eu vou deixar à disposição para você baixar aqui embaixo, tem um link aqui na descrição, que te mostra exatamente para vários cenários que você pode simular, quais são as quantidades de bitcoins necessárias, desde um cenário pessimista até um cenário mais pé no chão e um cenário mais otimista. E a gente vai entrar aqui nessa planilha e eu quero te mostrar passo a passo o que a gente está estudando aqui, tá? Então, quando a gente for mexer nessa planilha, a gente vai poder estimar o nosso custo de vida mensal. Aqui, eu quero que você pense em qual é o custo de vida que eu gostaria de ter quando eu tivesse aposentado, tá? Então, mas isso trazido a valores presentes. Então, vamos supor que eu quero aposentar com uma renda equivalente de R$15.000 por mês. E para uma inflação ao ano estimada em 4%, a gente pode mudar isso aqui tudo, eu posso colocar 5%, vai mudar as contas. Quanto que isso vai dar para mim em valor ajustado para cada um desses prazos? Então, R$15.000 em 2035 vai ser equivalente a R$22.000, porque o real ele vai perdendo valor ao longo do tempo, justamente por conta da inflação. Lá em 2065, 40 anos para frente, R$72.000 vão comprar a mesma coisa que R$15.000 hoje. Então a gente tem que fazer essa conta de ajuste pela inflação para que seja uma conta justa, porque a gente vai tendo perda de poder de compra do nosso dinheiro. E aí eu sempre digo, né, que é muito mais fácil você pensar em acumular os seus primeiros R$100.000 do que o seu primeiro milhão, porque a gente tem justamente a ideia dos juros compostos aqui, que faz uma mágica a longo prazo. E é exatamente isso que a gente coloca como uma premissa base no nosso estudo para a gente poder se aposentar com o Bitcoin. Por quê? Eu fiz esse gráfico simplesinho aqui e eu coloquei alguns números só para a gente brincar, mas se você tivesse R$10.000 hoje e a cada ano esse valor se valorizasse 10%, eu fiz aqui uma projeção, que é a linha azul, de quanto que esse valor evoluiria ao longo do tempo, para você ver que, basicamente, na metade do caminho, você chega dos 10.000 aos 100.000. E depois você tem uma aceleração muito forte para o primeiro milhão. Então isso mostra para mim que é muito mais difícil você sair da inércia e chegar na primeira base, né, na primeira parte da sua jornada, do que você chegar no seu grande objetivo. Então o básico ele tem que ser bem feito, que é você chegar aqui nesse meio do caminho que é com 100.000. Olha como o dinheiro cresce ao longo do tempo com juros compostos. E essa também é a base de pensamento da aposentadoria, porque você vai se aposentar por bastante tempo. Você não quer ter uma grana que você vai conseguir usar só por 5 anos e depois acabou. Você tem que ter um valor que você possa usar por 30 anos. Então, a gente vai considerar aqui alguns cenários de crescimento justamente para que você possa se aposentar em 10, 20, 30, 40 anos e manter esse dinheiro que você conquistou sendo utilizado por mais 30 anos. Então esse é um plano de aposentadoria. E quando a gente fala de aposentadoria, existe um estudo bastante conhecido, que é esse Trinity Study, que foi feito numa universidade lá no passado e tem uma regrinha chamada de regra dos 4%, que mostra que se você tiver um portfólio equilibrado ou desequilibrado, nesse caso 100% de ações e 0% de títulos, até 25% de ações e 75% de títulos, qual que seria o percentual que você poderia tirar anualmente desse patrimônio para custear o seu valor de custo de vida e ao mesmo tempo manter esse valor se regenerando com a valorização dele para que você possa ter isso a longo prazo. Então essa regra dos 4% diz que, e eu até perguntei aqui para nossa IA do Google, que é, o que o Trinity Study diz? A regra dos 4% ela diz que um reformado, que é o retired, o aposentado, ele pode tirar 4% do saldo inicial do seu portfólio no primeiro ano de aposentadoria e nos anos seguintes ajustar esse valor
pela inflação com uma probabilidade alta da carteira durar 30 anos. Então essa tabelinha mostra que se eu tiver acumulado um certo patrimônio, mesmo que seja 100% em ações, eu tenho quase 100% de probabilidade de manter esse patrimônio por 30 anos se eu for retirando de 4 em 4%. Se eu retirar de 10 em 10%, eu tenho só 64% de chances dele se manter. Então a gente pode fazer alguns estudos considerando isso, que é o quanto você tem que comprar hoje de Bitcoin, considerando a valorização dele, para que você chegue num patrimônio no dia da sua aposentadoria que permita você tirar esses 4% recorrentemente para custear o seu dia a dia, né, ao longo desses anos aí, sem depender de INSS, tá bom? Lembrando que todo esse material que eu tô te mostrando da planilha está disponível para download. Você entra no link aqui embaixo na descrição, tem um formuláriozinho aí para você preencher para a gente poder te conhecer um pouco melhor também e poder te entregar um resultado aí bacana com essa planilha e você poder usar ela à vontade, tá? Mas voltando aqui para o nosso estudo, o que a gente fez? Eu vou considerar primeiro, um custo de vida, aqui eu estou colocando 15 mil reais, lembrando que isso é corrigido pela inflação de 4%, você pode mexer com esses números como você quiser. E aqui no CAGR, que é aquela taxa de crescimento do Bitcoin ao longo do tempo, a gente pode estabelecer 3 cenários. O pessimista eu estou considerando 8% de crescimento ao ano. No cenário base, 12% de crescimento ao ano. E no cenário otimista, eu estou considerando 20% de crescimento ao ano. 8, 12, 20. Lembra que é muito menos do que os 20, 40 e 58 que a ARK Invest considera. Estou fazendo uma conta muito mais conservadora. Isso mostra para mim que no cenário base, se o Bitcoin hoje custa em torno de 600 mil reais, ele vai valer, com esse percentual de crescimento de 8% ao ano, que é inclusive menos do que a própria Bolsa Americana cresce ano a ano, ele vai valer em 2035 1 milhão e 800 mil reais, em 2045 5 milhões e 800 mil, 2055 18 milhões e 2065 56 milhões. Bazan, absurdo, como assim o Bitcoin vai valer 56 milhões? Lembre-se dos juros compostos, a gente está falando de 40 anos à frente, é tipo 3 vezes o tempo que o Bitcoin existe. Então ele pode sim chegar em valores assim, porque a gente tem a inflação aqui também, pegando nesse número. Então, eles podem parecer absurdos, assim como hoje é absurdo o valor que você paga nas suas compras no mercado frente ao que você pagava na década de 90, tá? É simplesmente uma conta matemática. Então, a gente estima aqui o preço do Bitcoin no futuro baseado nesses 3 cenários, tá? Como eu coloquei aqui, crescimento de 8, 12 e 20% ao ano. E se a gente fosse lá para o estudo da Trinity, a gente chegaria nessa ideia de que se eu tiver, por exemplo, 15 mil reais por mês, tá? Poderia ser mais ou menos, aí você faz a conta que você quiser, para um prazo de aposentadoria nos próximos 10 anos, ou seja, 2035 eu quero me aposentar, inflação de 4%, então eu vou corrigir esse gasto médio mensal pela inflação, isso vai me dar 22 mil reais daqui a 10 anos. Então, os 22 mil em 2035 equivalem a 15 mil reais hoje, e aí vezes 12, esse é o meu gasto médio anual. Então, se eu corrigir pela inflação para todos esses outros prazos, eu tenho também aqui valores mais justos, né? Justamente de que eu tenho que corrigir pela inflação para que eu possa ter uma conta mais normal aqui, tá? Então, hoje se eu gastaria ali meus 180 mil reais no ano, daqui 40 anos isso vai ser equivalente a 864 mil reais. Vivemos no Brasil, a inflação é alta e ainda considero a inflação pequena aqui, tá? Mas esse é o jogo que a gente joga. O Trinity Safe Percent aqui é quanto que é aquela faixa, né, percentual segura para eu poder retirar do meu portfólio, e aí eu vou fazer a conta de quanto eu preciso ter no final do prazo para me aposentar, beleza? Então eu fiz as continhas aqui. Então se eu considerar que eu posso retirar 4% ao ano para minha aposentadoria, se eu quiser me aposentar em 10 anos, eu preciso ter 6 milhões de reais para poder tirar 4% ao ano e poder bancar minha aposentadoria de forma que isso aqui dure por 30 anos, tá bom? E aí a mesma coisa para os demais cenários. Isso quer dizer que no cenário pessimista, considerando ali o crescimento do Bitcoin, considerando a inflação, considerando todos esses cenários que eu expus para você, eu precisaria ter 5 Bitcoins hoje, né, acumulados para que eu chegue no final desses 10 anos, possa ter acumulado 600 mil reais e aí sim eu poder retirar esses 4% ao ano e manter meu custo de vida por 30 anos. Então esse seria meu plano de aposentadoria. Eu vou te mostrar essas contas do Trinity, mas eu vou voltar aqui depois para o nosso cálculo, que ele explora mais possibilidades, inclusive mais cenários para você, tá bom? A gente tem o cenário base aqui, mostrando pra gente que se a gente tiver um crescimento do Bitcoin ao longo dos anos de 12%, a gente vai ter aqui para 10 anos eu precisaria de 3 Bitcoins
E se eu fosse me aposentar em 30 anos, eu precisaria só de 0,8 Bitcoin. E aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque quanto maior o prazo que a gente pode considerar para se aposentar e também maior o retorno esperado do Bitcoin, menos Bitcoins a gente precisa e pode ser muito menos do que a gente imagina. Então eu não vou entrar no otimista agora, porque eu quero te mostrar o otimista na última aba aqui, que é onde você realmente vai usar no dia a dia.Essa última aba aqui, que é a mais legal para você mexer, tá? Você vai poder escolher quanto tempo você quer até a aposentadoria, ou seja, eu quero me aposentar daqui 10 anos com os 15 mil reais, então você pode mudar isso aqui para 25 mil reais, você pode mudar isso aqui para 20 anos, 200 não dá, você pode mudar o preço do Bitcoin hoje, tá bom? E aí você pode escolher entre cenários pessimista, base e otimista. E aqui a gente faz dois cálculos, tá? Dois cenários. No primeiro cenário, vou só voltar aqui para os próximos 10 anos, para os 15 mil. No primeiro cenário, você vai vender os seus bitcoins para pagar o seu custo mensal. Então você acumulou a sua riqueza com bitcoins, você não troca de ativo, você mantém o bitcoin e vai vendendo gradualmente. Nesse cenário, a gente está considerando uma regra muito parecida com a Trinity, em que você retira ali um percentual do seu investimento, tá? A gente só vai variar isso de acordo com os cenários. E no cenário 2, a gente realiza os bitcoins depois desse prazo, então chegou depois de 10 anos, eu vendo todos os meus bitcoins, coloco na renda fixa, rendendo 10% ao ano, e aí eu posso ter retiradas a partir disso, tá bom? Então você vai ver que é muito parecido o resultado aqui no cenário pessimista, lá com o caso do Trinity Study, em que se eu for me aposentar daqui 10 anos com 15 mil reais equivalentes, isso quer dizer que daqui 10 anos os 15 mil reais viram 22, eu vou precisar de 6 milhões para me aposentar, o preço futuro do Bitcoin vai ser estimado no cenário pessimista em 1 milhão e 300 daqui 10 anos, basicamente dobrar do valor de hoje, e aí eu preciso de 5 Bitcoins hoje. Se eu colocar na renda fixa, aqui eu estou considerando um cenário até um pouco mais otimista, porque eu estou considerando o cenário 1 que o Bitcoin cresce 8% ao ano apenas, no cenário pessimista, e na renda fixa eu estou travando isso em 10%. Eu precisaria de 3,39 Bitcoins. Se eu for para um cenário base, eu estou dizendo aqui para você que o Bitcoin cresceria 12% ao ano e você precisaria de apenas 2,35 Bitcoins para se aposentar. E a mesma coisa para o cenário da renda fixa, tá? Porque aqui a gente tem uma relação igual, embora os retornos sejam diferentes, a relação de quanto eu posso retirar ela é igual para os dois. E no cenário otimista, a gente vai ter que você precisa de apenas 0,7 Bitcoins se você for manter o seu Bitcoin investido, porque ele cresce mais do que a renda fixa nesse caso, ou se você quiser ser mais seguro e retirar toda a sua grana, botar na renda fixa e viver de renda, você precisa de apenas 1,18 Bitcoins. Lembrando que eu estou aqui numa aposentadoria nos próximos 10 anos. Se eu puder esperar 20 anos para me aposentar, as coisas ficam muito mais interessantes. Então você precisaria de 0,17 Bitcoins se você fosse manter o seu Bitcoin investido, ou 0,28 se você quiser ser mais conservador e colocar na renda fixa. Então a gente vê que o poder dos juros compostos, que faz essa evolução exponencial dos ativos ao longo do tempo, pode ser um grande aliado nosso. Isso valeria para qualquer tipo de ativo em que você tem juros sobre juros, mas no Bitcoin a gente tem um potencial de retorno ainda maior. Como eu te mostrei lá no estudo da ARK Invest, a gente tem um potencial de retorno de 20, 40, 50% ao ano. E aqui eu fui bem mais conservador, simulando aqui para valores muito mais reduzidos, muito mais modestos. Então eu acho que é algo bastante factível para você e é por isso que esse, para mim, é o melhor plano de aposentadoria que a gente pode ter. O Bitcoin ele tem sido cada vez mais adotado como uma reserva de valor, uma nova classe de ativos que tem risco reduzido se a gente pensar em preservação de capital, mas lembre-se, a gente não pode considerar que o Bitcoin só sobe linha reta. Ele vai sim oscilar e justamente o Trinity Study ele foi baseado em ações que também oscilam e ela leva em conta essa oscilação de tem um ano que você vai ter mais retorno, um ano menos retorno. Mas se você pensar principalmente a longo prazo, esses retornos que a gente vê, eles parecem ruídos pequenos numa trajetória bem ascendente. Então tenha isso em mente, baixa a planilha, faz os estudos aí para você mesmo e lembre, se você puder acumular 0,1 Bitcoin, talvez você esteja muito mais perto da sua aposentadoria do que você imagina. Então eu quero saber se esse vídeo foi útil para você, comenta aqui, dá o like para a gente poder impulsionar para mais pessoas. Não deixe de baixar a planilha se você quiser brincar com esses números e lembre-se, Bitcoin é um dos melhores caminhos para você poder se aposentar a longo prazo. Existem riscos, a gente não pode se apegar a retornos garantidos, a gente tem que lembrar que esse é um mercado em desenvolvimento, mas a gente tem que lembrar também que existem boas possibilidades no mercado e elas podem ser colocadas no nosso portfólio de uma forma segura, de uma forma equilibrada. Mesmo com pouco dinheiro, mesmo com poucos bitcoins hoje, você pode buscar uma aposentadoria muito bacana, sem depender de governo, sem depender de INSS, sem depender de ninguém, para o seu longo prazo. Espero que você possa sair desse vídeo aqui com uma nova mentalidade em relação ao Bitcoin ou uma mentalidade renovada para que você possa seguir
seguir investindo com segurança e com o pé no chão. E agradeço você pela parceria de sempre, pela presença aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.